O povo de Israel havia novamente se afastado do Senhor, e por causa de sua desobediência, Deus permitiu que os midianitas os oprimissem por 7 anos. Esses inimigos eram cruéis. Sempre que os israelitas plantavam suas colheitas, os midianitas, junto com os amalequitas e outros povos do Oriente, vinham em grande número, como uma nuvem de gafanhotos, destruindo tudo e deixando o povo na miséria. Sem comida e sem forças, os israelitas se esconderam em cavernas e fortificações nas montanhas, até que, desesperados, clamaram ao Senhor por socorro. Então, Deus enviou um profeta para lembrá-los de que ele os havia libertado do Egito e os advertiu sobre sua infidelidade. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas vós não obedecestes à minha voz. Na cidade de Ofra, um jovem chamado Gideão estava malhando trigo dentro de um lagar, um local usado para pisar uvas, pois tinha medo de ser visto pelos midianitas. Enquanto trabalhava, um anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Surpreso e desconfiado, Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo que nos tiraste do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para Gideão e declarou: Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Gideão hesitou. Ele se sentia insignificante e sem poder para tamanha missão. Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas Deus lhe garantiu: Certamente eu serei contigo, e ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ainda inseguro, Gideão pediu um sinal. Ele correu para sua casa, preparou um cabrito e pães sem fermento e trouxe tudo em um cesto, junto com um caldo. O anjo lhe disse para colocar a carne e os pães sobre uma rocha e derramar o caldo sobre eles. Quando Gideão obedeceu, o anjo estendeu o cajado e tocou a oferta, e então fogo saiu da rocha e consumiu tudo. No mesmo instante, o anjo desapareceu. Gideão se encheu de temor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe respondeu: Paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Então, Gideão construiu um altar naquele lugar e o chamou de O Senhor é Paz. Yahweh Shalom. Naquela noite, Deus ordenou a Gideão que destruísse o altar de Baal e cortasse o poste ídolo de Azerá que estava ao lado. Depois, deveria construir um altar para o Senhor e oferecer um sacrifício com a madeira do poste. Com medo da reação do povo, Gideão chamou 10 servos e fez tudo à noite. Quando amanheceu, os homens da cidade viram que o altar de Baal havia sido derrubado e começaram a perguntar: Quem fez isso? Depois de investigarem, descobriram que foi Gideão. Furiosos, foram até a casa de seu pai, Joás, e exigiram: Traga seu filho para que morra, pois ele derrubou o altar de Baal. Mas Joás respondeu: Vocês estão defendendo Baal? Se ele é Deus, que ele mesmo lute por si. A partir daquele dia, Gideão foi chamado de Jerubbaal, que significa aquele que contende contra Baal. Pouco tempo depois, os midianitas e seus aliados cruzaram o rio Jordão e se acamparam no vale de Jezreel, prontos para atacar Israel. O Espírito do Senhor veio sobre Gideão e ele tocou a trombeta, convocando homens das tribos de Manassés, Aser, Zebulon e Naftali para a batalha. Mas Gideão ainda estava inseguro. Ele orou a Deus e pediu um sinal. Senhor, se realmente vais livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que porei um velo de lã na eira. Se o orvalho cair apenas sobre a lã e todo o chão ao redor ficar seco, então
saberei que livrarás Israel por minha mão. Na manhã seguinte, Gideão encontrou a lã encharcada de orvalho, mas o chão estava seco. Ainda assim, ele pediu mais um teste. Senhor, não se acenda a tua ira contra mim, mas fazei agora o contrário, que o velo fique seco e a terra ao redor esteja molhada. E assim aconteceu na noite seguinte. Deus confirmou sua promessa, e Gideão soube que estava pronto para liderar Israel. O dia estava amanhecendo quando Gideão, líder de Israel, se levantou no acampamento perto do monte Gilboa. O exército dos midianitas, amalequitas e outros povos do Oriente se estendia pelo vale de Jezreel como uma grande nuvem de gafanhotos. Eram milhares de guerreiros, enquanto Gideão tinha apenas 32.000 homens. Então, o Senhor falou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue os midianitas em suas mãos. Se vencerem com essa quantidade, poderão se vangloriar e dizer que foi por sua própria força. Gideão olhou para seu exército. Eles já estavam em menor número que os inimigos, e agora Deus queria reduzir ainda mais? Diga ao povo: quem estiver com medo, volte para casa. Com essa ordem, Gideão viu 22.000 homens se afastando, restando apenas 10.000. Ele engoliu seco, mas confiou na palavra do Senhor. Ainda há muita gente, Gideão, disse Deus. Leve-os ao rio, e ali eu os provarei. Gideão obedeceu e levou seus homens até um riacho. O Senhor então disse: observe como eles bebem água. Os que se ajoelharem para beber direto do rio, separe de lado. Mas aqueles que levarem a água à boca com as mãos, esses são os que eu escolhi. Gideão observou, e ao final do teste, apenas 300 homens haviam levado a água com as mãos. Deus então lhe disse: com esses 300 homens, eu vos darei a vitória sobre os midianitas. Os outros 9.700 homens foram dispensados, e agora apenas um pequeno grupo enfrentaria o exército inimigo. Naquela noite, o Senhor falou novamente a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento dos midianitas, pois eu já os entreguei em tuas mãos. Se ainda tens receio, leva contigo Purá, teu servo, e escuta o que dizem. Isso fortalecerá teu coração. Gideão e Purá desceram sorrateiramente até o acampamento inimigo. Ao se aproximarem de uma das tendas, ouviram 2 soldados conversando. Tive um sonho esta noite, disse um deles. Vi um pão de cevada rolando pelo acampamento e destruindo uma tenda. O outro respondeu assustado: isso só pode ser a espada de Gideão, o israelita. Deus entregou os midianitas nas mãos dele. Ao ouvir isso, Gideão caiu de joelhos e adorou ao Senhor. Ele então voltou rapidamente ao seu pequeno exército e exclamou: levantai-vos, porque o Senhor entregou o exército dos midianitas em nossas mãos. Gideão organizou seus 300 homens em 3 grupos. Cada soldado recebeu uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha escondida dentro do cântaro. Não havia espadas, não havia lanças, apenas a estratégia dada por Deus. À meia-noite, os grupos se posicionaram ao redor do acampamento inimigo. Gideão ergueu sua trombeta e, ao seu sinal, todos os soldados tocaram suas trombetas, quebraram os cântaros e levantaram as tochas, gritando com toda a força: pela espada do Senhor e de Gideão. O som das trombetas ecoou pelo vale, e as tochas iluminaram a escuridão. O acampamento midianita acordou em completo pânico. No meio da confusão, os guerreiros inimigos, sem saber o que estava acontecendo, começaram a lutar uns contra os outros, pensando que estavam cercados por um grande exército. O medo e o caos tomaram conta do acampamento, e os midianitas fugiram desordenadamente em direção ao Jordão. Gideão convocou as tribos vizinhas para perseguirem os midianitas fugitivos. Os homens de Efraim capturaram os príncipes Oreb e Zeebe, executando-os e trazendo suas cabeças para Gideão.
A grande vitória foi alcançada não pela força dos homens, mas pelo poder do Senhor. Com apenas 300 guerreiros, Israel derrotou um exército incontável, mostrando que a vitória vem de Deus e não do tamanho de um exército. Após essa batalha, a terra teve paz, e Gideão se tornou um juiz respeitado em Israel. Ele havia aprendido que a obediência e a confiança em Deus são mais poderosas do que qualquer exército. Após a grande vitória contra os midianitas, Gideão e seus 300 homens continuaram a perseguir os inimigos sobreviventes que fugiam em desespero. Mas, ao invés de celebração, Gideão logo enfrentou um desafio inesperado. Os homens da tribo de Efraim vieram até ele indignados e disseram: "Por que não nos chamaste quando foste lutar contra os midianitas?" Gideão, com sabedoria, respondeu pacificamente: "O que fiz eu comparado a vós? Deus entregou os príncipes Oreb e Zeebe em vossas mãos. O que consegui não é nada em comparação com a vossa vitória." As palavras de Gideão acalmaram os efraimitas e a tensão foi dissolvida. Quanto a fadiga e a recusa de socorro. Gideão e seus 300 homens continuaram a perseguição. Eles estavam exaustos e famintos, mas determinados a capturar os reis midianitas Zeba e Salmuna. Chegando à cidade de Sucote, Gideão pediu ajuda. "Dai pão ao meu povo, pois estão cansados e ainda perseguem os reis de Midian." Mas os líderes de Sucote zombaram dele. "Já capturaste Zeba e Salmuna? Como podemos ajudá-los sem ter certeza da vitória?" Indignado, Gideão respondeu: "Quando o Senhor entregar os reis em minhas mãos, voltarei e castigarei vossas costas com espinhos do deserto." Então, foram até outra cidade, Penuel, mas receberam a mesma resposta. Gideão prometeu que, ao retornar vitorioso, derrubaria a torre da cidade. Gideão e seus homens seguiram para onde os reis midianitas estavam refugiados com 15.000 soldados. Mesmo cansados, atacaram de surpresa e derrotaram o restante do exército inimigo. Zeba e Salmuna foram capturados vivos. No caminho de volta, Gideão foi até Sucote e reuniu os líderes que haviam zombado dele. Como prometeu, castigou-os com espinhos e espinheiros do deserto. Em Penuel, derrubou a torre da cidade, como dissera. Diante de Zeba e Salmuna, Gideão perguntou: "Que tipo de homens matastes no Monte Tabor?" Os reis responderam: "Eram como tu, cada um tinha a aparência de filhos de reis." Então Gideão disse: "Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Se os tivesseis deixado viver, eu não vos mataria." Então ordenou que seu filho mais velho, Jeter, os executasse. Mas o jovem, temeroso, hesitou. Então Zeba e Salmuna desafiaram Gideão: "Mata-nos tu mesmo, pois como é o homem, tal é a sua força." E Gideão os matou com sua própria espada. A oferta de reinado e o éfode de Gideão. Após essa vitória, os israelitas vieram a Gideão e disseram: "Governa sobre nós, tu e teus filhos depois de ti, pois nos livraste das mãos dos midianitas." Mas Gideão respondeu: "Eu não vos governarei, nem tampouco meu filho. O Senhor reinará sobre vós." Contudo, ele fez um pedido ao povo: "Dai-me os brincos de ouro que recolhestes dos despojos dos midianitas." Os israelitas concordaram e trouxeram ouro, formando uma grande quantidade de metal precioso. Com isso, Gideão fez um éfode e o colocou em Ofra, sua cidade. Mas, infelizmente, o povo começou a adorá-lo de maneira errada, transformando o éfode em um tropeço para Israel. A terra teve paz por 40 anos enquanto Gideão viveu. Ele voltou para sua casa e teve muitos filhos, pois possuía várias esposas. Um de seus filhos, Abimeleque, nasceu de uma concubina em Siquém. Quando Gideão morreu, Israel mais uma vez se afastou de Deus e voltou a adorar Baal. Eles não se lembraram da bondade do Senhor e nem demonstraram gratidão à família de Gideão.
A história de Gideão em Juízes 8 nos ensina que, mesmo após grandes vitórias, o coração humano pode se desviar. Gideão foi um líder usado por Deus, mas o povo de Israel rapidamente esqueceu seus feitos e voltou à idolatria. Essa história nos desafia a permanecer fiéis ao Senhor, não apenas em tempos de necessidade, mas também na abundância e na paz.